A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação, ok? Vamos ler o versículo que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 2 e diante, diz assim: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. O que eu quero trazer com esta palavra aqui é que a palavra de Deus nos mostra que o diabo usou a serpente para distorcer a palavra de Deus. Porque quando a mulher disse, a serpente disse, Deus disse que não poderia comer daquele fruto, porque no dia que comer, morreremos. Aí agora ele pegou a palavra, distorcendo a palavra, e disse, não, Deus sabe que no dia que comer, não morrerás, mas abrirão vossos olhos e seremos igual a Deus. Ok? Então, analisando essa questão, distorcendo a palavra de Deus. O diabo ainda continua distorcendo a palavra de Deus. E muitas pessoas estão sendo enganadas porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. E aí que está o problema. Porque a Bíblia diz, examinais a Escritura, porque dela que vem o conhecimento da palavra de Deus. Errais o homem não examinar a Escritura. E também o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra que Jesus Cristo crescia na graça e no conhecimento. Também nós vemos que o conhecimento é necessário para que aquele que gosta de aprender a palavra de Deus, então é necessário buscar o conhecimento para não ser enganado pela serpente. Amém? Quando nós vemos aqui, nós estamos passando no tempo difícil e nesses últimos dias o diabo está enganando muitas pessoas através da palavra de Deus. O diabo, ele conhece a palavra de Deus? Conhece. Ele usa a palavra de Deus? Ele usa sim. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10, aonde o diabo tentou Jesus ali no deserto. E o que é que ele usava? A palavra. Sempre ele dizia, está escrito, olha. Aí Jesus também dizia, também está escrito. Então o diabo usava a palavra. Então nesses últimos dias também o diabo está enganando muitas pessoas. Também está usando a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que a gente devemos despertar para a realidade, para também não ser enganado, ok? Então, analisando essa questão, vamos ver alguns pontos que as pessoas estão sendo enganadas porque falta o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre, ok? A questão da salvação. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, nenhum outro nome é dado acima do céu, nem abaixo sobre a terra, que nós podemos ser salvos. Então, somente através de Cristo o homem é salvo. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, só existe um meio de salvação, é Cristo. Ele é o caminho. Não existe outro caminho que o homem possa ser salvo, senão através de Cristo. Então vem a distorção da palavra de Deus. O diabo está usando um meio para distorcer a palavra de Deus. Como? Através das obras. Muitas pessoas acham que por ele ser bonzinho, nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada de errado. Então, por ele ser uma pessoa boa, ele irá para o céu. Então se engana, porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 3, diz que todos pecaram. Todos pecaram e no céu não entra pecado. No céu só entra a pessoa remida. É aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados. E a Bíblia diz que através de Cristo
e do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então no céu só entra quem é remido pelo sangue de Cristo. Mas muitas pessoas creem que vai para o céu porque ele é muito bonzinho, ok? Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 26, diz assim, 23, diz assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte, então o pecado passou para todos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é Cristo, ok? Outro meio que as pessoas aprendem, que acha que vai para o céu, através do purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é um fogo que purifica o pecado. Então aquela pessoa que acha que por ele ser não santo e não tão pecadora, ele é mais ou menos, então ele vai para o purgatório. E chega no purgatório, será purificado o seu pecado através daquele fogo. Depois da purificação daquele pecado, ele agora vai para o céu. Então é outro meio de salvação fora de Cristo. Cristo salva, mas o purgatório salva. Cristo salva, mas as boas obras salvam. Viu? Outro meio de salvação que as pessoas encontram para dizer que não só Jesus salva é a reencarnação. O que é a reencarnação? É a pessoa quando morre, o espírito da pessoa sai do corpo e aquele espírito vai entrar em outro corpo para ser novamente encarnado. E através daí, a reencarnação é um processo. E aqueles que nascem em outro corpo agora reencarnou, ele vai pagar os seus erros que cometeu lá atrás. E através daí, cada processo que ele vai de reencarnar, vai chegar um dia de ser um espírito perfeito e será salvo através da reencarnação. Então é outro meio de salvação. Mas o que é que a Bíblia diz? Hebreus capítulo 9, versículo 7, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte segue seu juízo. Então não existe reencarnação, existe ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, ele também ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva. Também a igreja será ressuscitada e para a glória de Deus. Nós cremos na ressurreição, não na reencarnação. Mas o diabo está distorcendo a palavra de Deus e muitas pessoas estão crendo nesse negócio e está sendo enganado pelo veneno da serpente, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Quero dizer para você que examine a palavra de Deus, busque o conhecimento, porque a Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 32, diz assim, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livre. Então o homem é livre, é liberto através do sangue de Cristo, através da palavra de Deus. Se ele decreta a palavra do Senhor, acreditar, crer e confessar Jesus como Salvador, Jesus está pronto para perdoar os seus pecados. Amém? Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação.